Olá, queridos. Mais uma vez eu estou aqui e nesta oportunidade eu desejo gravar um vídeo sobre o dispensacionalismo. Gente, dispensacionalismo arranca elogios e suspiros e pesadas críticas, né? Talvez mais críticas do que suspiros. O dispensacionalismo é aquilo que divide bem as pessoas, né, entre os que atacam de forma acirrada e aqueles que defendem também de forma acirrada. O dispensacionalismo causa muitos suspiros, tanto dos críticos como daqueles que defendem. Mas o que é o dispensacionalismo para causar tantas coisas, tantos comentários, tantos vídeos? O que é o dispensacionalismo que é capaz de mover grandes teólogos e eruditos, tanto para criticar como para defender, né, esse aspecto da teologia, né, esse sistema de interpretação, digamos assim, dentro da teologia cristã. Mas o que é o dispensacionalismo? Eu não vou discutir neste vídeo o que é o dispensacionalismo. Mais precisamente, eu quero falar sobre um ataque ao dispensacionalismo, já que eu me considero um dispensacionalista revisado, né? Não sou progressista, tenho minhas críticas ao progressista. Para mim, o dispensacionalismo progressivo deveria mudar o nome, né? Tirar o dispensacionalismo do seu nome, porque eu não vejo dentro do dispensacionalismo progressivo um desenvolvimento do dispensacionalismo clássico. Na verdade, eu vejo um retrocesso mais próximo do aliancismo do que mesmo do dispensacionalismo. Então, o dispensacionalismo revisado é mais fiel ao dispensacionalismo clássico, com algumas diferenças básicas, né, em questões não cruciais. Por isso eu digo que não existe esses de dispensacionalismo clássico e de dispensacionalismos revisado. Eu sou dispensacionalismo revisado. Como se existisse algum dispensacionalista clássico. Todos os dispensacionalistas revisados, para mim, na minha opinião, são dispensacionalistas clássicos, com algumas ressalvas ou correções que existia, que precisava ser feito dentro do dispensacionalismo clássico. Mas hoje, os dispensacionalistas se consideram dispensacionalistas revisados e, portanto, eu acredito que não existe. Existe o dispensacionalismo progressivo e existe o dispensacionalista revisado. O clássico, o revisado, é uma melhoria do clássico. Então, de certa forma, nós somos dispensacionalistas clássicos. Mas, dentro de tantos ataques que há ao dispensacionalismo, alguns ataques são mais cirúrgicos, são bastante corriqueiros, né? E o dispensacionalismo, ele já arrancou grandes críticas, até pesadas demais, de gente, de eruditos, como esse Sproul, né? E como tantos outros. Bauman, por exemplo, ele associou o dispensacionalismo com o mormonismo, a ciência cristã, a Hitler, ao nazismo, ao catolicismo romano. Bauman foi pesado nas suas críticas em relação a isso, e não só ele, mas tantos outros que chamaram, né, e talvez ainda chamam, o dispensacionalismo de heresia, desvio doutrinário, embora aqueles que realmente são educados na sua crítica e, de certa forma, eles consideram como cristãos e que nós não fugimos da teologia cristã,
nós, na verdade, defendemos piamente as doutrinas basilares da fé cristã. Defendemos, por exemplo, a inspiração das Escrituras. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é a nossa única regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Então, são todas as doutrinas elementares da fé cristã. O dispensacionalismo defende facilmente e não tem problema nenhum. Então, as diferenças dispensacionalistas estão na questão mais escatológicas e hermenêuticas. Não que um dos sine qua non do dispensacionalismo seja a hermenêutica histórico-gramatical, não que outras, como o amilenista, a teologia da aliança, né, os teonomistas, não usem a hermenêutica literal. O problema é que eles não usam de forma adequada. Então, a diferença do dispensacionalista é que ele usa a hermenêutica literal em todos os momentos, independente se aquilo vai trazer problema para a sua visão ou não. A interpretação é sempre literal, a menos que o significado, né, a interpretação literal seja um exagero, uma coisa que não se coaduna com o texto. Aí sim se recorre à interpretação alegórica, porque o dispensacionalista, ele jamais, nunca, never, ele anula a interpretação alegórica, jamais. Ele, na verdade, a utiliza, mas toda a interpretação alegórica tem um sentido literal, né? Então, mas os ataques ao dispensacionalismo são muitos. De forma que também eles atacam o pré-tribulacionismo como uma forma de atacar o dispensacionalismo. Só que o arrebatamento pré-tribulacional não é um dos sine qua non do dispensacionalismo, né? Os críticos parecem que desconhecem isso. Por exemplo, Robert Gundry, que é um pós-tribulacionista, ele se considerava dispensacionalista. É só vocês procurarem e estudarem que vocês vão ver que Robert Gundry era dispensacionalista. Então, não é um sine qua non. Você pode ser dispensacionalista e ser pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Uma coisa que eu particularmente, ao ler sobre o assunto, principalmente de Robert Gundry, eu claramente acho uma incoerência sem tamanho. Eu acho que não dá para conciliar dispensacionalismo com pós-tribulacionismo. Eu, de certa forma, considero, né, que o pré-tribulacionismo, de forma consistente, é um dos sine qua non do dispensacionalismo, embora não seja uma coisa assim essencial, não é uma base para o dispensacionalismo, tá? E também essa questão de ser arminiano e ser dispensacionalista também não é verdade, porque a maioria dos dispensacionalistas eruditos são calvinistas. Um exemplo, o Seminário Teológico de Dallas, né, nos Estados Unidos, é calvinista, mas é dispensacionalista. Então, quais são então as críticas mais comuns ao dispensacionalismo? Existem muitas, né? Heresia e tal. Mas os principais ataques ao dispensacionalismo, eles vêm de duas falácias, pelo menos de duas falácias. Primeiro, o ataque ao espantalho, né? Que é dizer que o dispensacionalismo fala de dois tipos de salvação, um pelas obras e outro pela graça, uma no Antigo e uma no Novo Testamento. Isso é mentira, certo? A salvação sempre foi pela graça. Isso de que o dispensacionalismo exige dois tipos de salvação é fake news, tá? Não existe. Só existe um meio de salvação, Cristo Jesus, pela fé, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, a obra vincada de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ela é tanto progressiva como retroativa, então ela alcança os santos do Antigo Testamento
E de forma que a salvação sempre é pela graça, a graça sempre permeou todo o Antigo Testamento, sempre foi graça, sempre será graça de Deus, nunca obras. Não existe salvação pelas obras, tá? O dispensacionalismo não ensina isso. Isso é fake news. Mas outro o ataque que vem ao dispensacionalismo é o ad hominem, né? Uma das falácias que eu acho que a maioria conhece. O ad hominem é aquele que ataca a pessoa em vez do sistema ou das crenças da pessoa, né? E a pessoa escolhida é John Nelson Darby. E muitas vezes até C.A. Scofield. Mas as críticas que se levantam contra Scofield, que ele era um separatista, Scofield foi uma pessoa que se separou da mulher e tal, né, era divorciado. O que aconteceu na vida de Scofield, né, nessa questão de ser divorciado, aconteceu antes dele conhecer a Cristo, né, mas parece que os críticos encobrem isso aí para poder ninguém saber. Mas na verdade, se a Scofield aconteceu isso depois que ele conheceu Cristo, ele tentou reatar com a sua família, mas não conseguiu. Então, há esses ataques. Porque se a Scofield, o John Nelson Darby foi um cara que foi um separatista, que era o papas dos irmãos de Plymouth, né? Daquele movimento dos irmãos de Plymouth e tal, e tal, e tal. Então, eles atacam a pessoa ao invés daquilo que a pessoa ensina. Então, é uma coisa que é descabida, né? Falácia, não tem por que estar discutindo isso, né? Eu acho isso ridículo vindo da boca de eruditos, ou da pena de eruditos, né? Eu acho que deveria se concentrar naquilo que é verdadeiro ou não, de acordo com a Bíblia, não de acordo com a história, porque nem tudo que os pais da igreja defenderam são bíblicos, são biblicamente defensável, e também a questão de pessoal, né? Questão pessoal, atacar a pessoa. Então eu acho ridículo da parte dos eruditos fazer tal coisa. Então esses são os ataques mais corriqueiros, né? Os ataques mais comuns. E talvez o mais comum deles seja de que o dispensacionalismo foi uma invenção de John Nelson Darby em 1830, ali no século XIX, né? Inventado por este homem, foi uma invenção de John Nelson Darby, o dispensacionalismo, e aí eles incluem também o pré-tribulacionismo, e isso é até estranho, né? Vindo de um erudito, vindo de um leigo, tudo bem, mas vindo de um erudito, né, que tem à sua disposição muitos livros bons sobre o assunto, falar tal coisa, né? Isso não é verdade, certo? Realmente, quem sistematizou o dispensacionalismo, como nós conhecemos hoje, foi realmente John Nelson Darby. Foi ele quem sistematizou. Só que isso não significa dizer que já antes de Darby não existisse nenhum tipo de dispensacionalismo. Na verdade, existia sim. Existia um tipo de dispensacionalismo embrionário, que eu chamo de embrionário, e é incompleto, né? Então, mas existia, certo? Sempre existiu um tipo de dispensacionalismo. Então, assim, a questão de ser uma invenção de John Nelson Darby, né? Uma sistematização, é até contraditório para aqueles que defendem a teologia do pacto, né? Porque ela foi sistematizada no século XVII. Então, ela é tão recente quanto o dispensacionalismo. Então, é bom os críticos pensarem duas vezes antes de fazer esse tipo de crítica, porque a sistematização desta teologia, a teologia do pacto, né, ela é recente. Ela foi feita no século XVII, até então ela não era sistematizada. Isso quer dizer que ela não existisse antes disso? Algum vestígio embrionário e incompleto desta teoria? Claro que existia. Mas
né? Ela foi sistematizada recentemente, então é um pouco até contraditório. E nós como seres humanos, né, somos pessoas que sempre precisamos, sempre recebemos mais luz acerca de um assunto. Então sempre nós estamos em constante aprendizado. Algo que corrobora aquilo que defendemos e até mesmo algo que nos faz mudar de rumo, mudar de atitude, mudar de pensamento, de defender, na verdade, outra coisa em vez da que já vinha defendendo, porque chegou-se mais conhecimento, lançou-se mais luz sobre o assunto e então nós tivemos esclarecimento. Então, nós somos seres humanos passíveis de sempre estar melhorando e adquirindo mais aprendizado, e isso faz com que nós conheçamos outros assuntos e até mesmo sobre aqueles assuntos que a gente já defendia de forma diferente, de forma que até leva-nos a mudar de pensamento. Então, primeiramente basear de que uma doutrina recente é incorreta por ser recente é uma falácia, né? É uma falácia. E é até um problema, né? Porque tem doutrinas que foram sistematizadas durante a Reforma Protestante e posteriormente, que a cristologia, a soteriologia, por exemplo, ela foi sistematizada, ou ainda está sendo sistematizada depois da Reforma Protestante, foi que tomaram tempo com isso. Mas até então não. Então quer dizer que a soteriologia não é verdade, é uma doutrina falsa porque é recente. O calvinismo é recente, sistematizado da forma como estou falando. É recente. O arminianismo é recente, sistematizado da forma como ele é hoje. Isso não significa que antes disso, antes de Calvino, antes de Armínio, já não ensinava-se uma forma de arminianismo ou de calvinismo, o que ficou sistematizado posteriormente. Então, é uma falácia. Algo por ser novo ou por ser recente não significa necessariamente que seja errado, né? Mas será que é verdade que o dispensacionalismo é uma invenção de Darby e, portanto, bem recente? Isso é o conteúdo deste vídeo. Antes de nós iniciarmos e falar sobre este assunto, eu quero só dizer que separar as eras por dispensações não é uma característica só dos dispensacionalistas, certo? Parece que as pessoas... Parece não. Os eruditos, e principalmente os leigos, né, de internet, eles abafam certas coisas para não expor as suas chagas. Porque, por exemplo, o próprio Louis Berkhoff, né, tão conhecido Louis Berkhoff, amilenarista, ele defendia duas dispensações, que é a antiga a do Antigo Testamento e a do Novo Testamento. Posteriormente, dentro de cada testamento, ele subdividiu mais 4 dispensações, né? 4 dispensações do Antigo Testamento e 4 no Novo. Formou-se 8 dispensações, fora as 2 dispensações que já são a do Antigo e do Novo Testamento. Então, o próprio Louis Berkhoff defendia pelo menos 2 dispensações, a do Antigo e a do Novo Testamento. O próprio Bauman, né, que é um crítico ferrenho, foi um crítico ferrenho do dispensacionalismo, ele também defendia 2 dispensações, certo? Então, não é característica apenas dos dispensacionalistas dividirem as eras por dispensações. Existem muitos, até mesmo pós-milenistas, como John Edwards, né? John Edwards, ele dividiu as eras em dispensações. E é isso que nós vamos ver ainda neste vídeo, tá bom? Então, o dispensacionalismo, ele já existia antes de Darwin, né? Não da forma como nós a conhecemos hoje, bem sistematizada, né? Com o seu sine qua non e tal e tal. Mas existia uma forma de dispensacionalismo antes de Darwin,
com certeza, um dispensacionalismo embrionário e imperfeito ainda em formação, mas existia. Por exemplo, Clemente, né, que viveu entre 150 e 220, Clemente de Alexandria, ele distinguiu 4 dispensações. Certo? Clemente, né, muito famoso Clemente, ele então distinguiu 4 dispensações. Nós temos, por exemplo, Agostinho, que falou das dispensações de Deus. Nós temos também John Bailey, do século XVI, certo? Nós temos Robert Point, genro de John Knox, né? Dividiu a história em 7 eras. Nós temos também Thomas Bridgman, né? Metade do século XV e início do século XVI, preste atenção, isso muito antes de Darwin, dividiu a história em 7 dispensações. Eu quero fazer uma indicação de livros para que você tire todas as suas dúvidas. O primeiro dos livros é esse, Michael Vlach, né? Dispensacionalismo. Excelente livro, pequeno, mas um livro importantíssimo para você conhecer o dispensacionalismo, tanto para os críticos como para aqueles que são dispensacionalistas. Outro livro que eu indico com muita veemência é esse de Charles Wright, Dispensacionalismo, essa revisão, revista e ampliada, um livro muito bom, você vai tirar muitas dúvidas. Outro livro que eu indico para você é Continuidade e Descontinuidade, do Feinberg. E temos, e eu indico esse também, que é recentemente lançado pela editora Chamada, né, do Ed Hindson, de Mark Hitchcock, livros que vão tratar deste assunto que eu estou falando aqui com propriedade, né, vão arrastar a história desde muito tempo e trazer até você um conhecimento dos antigos que defendiam uma forma de dispensacionalismo. Por exemplo, vamos citar aqui alguns que este livro, né, cita, e ele usa como base um livro de Watson, né, que é um historiador, e ele escreveu 200 anos, o dispensacionalismo 200 anos antes de Darwin, acho que coisa assim. Esse livro deveria ser publicado em português, ainda não tem, mas ele tem em inglês, e ele usa como base esse livro, né? Ele cita então aqui, ó, William Shedd, 1607, 1687, né? Ele acreditava que a verdadeira igreja seria resgatada para fora do mundo antes da futura destruição, assim como acontecera com anteriormente com Noé e Ló, certo? Ele distinguiu, em 1675, William Cave sugeriu 3 dispensações, patriarcal, mosaica e evangélica. Os teólogos holandeses Hugo Grotius e Johann Concessius chamaram-nas de promessa, lei e evangelho, e isso muito antes de Darwin, né? O pastor francês Peter Jurieu, que residia em Roterdã, também dividiu a história em 7 períodos ou dispensações. Observe bem, né? O místico francês Pierre Poiret, né, em 1687, no livro The Divine Economy, ele dividia a história humana em 7 dispensações das diversas leis e ordenanças exteriores de Deus em diferentes momentos. Por exemplo, da criação ao dilúvio, do dilúvio a Moisés, de Moisés aos profetas, dos profetas a Cristo, a era da igreja, providência universal e milênio. Isso em 1687. Darwin já é século XIX. William Penn, né? William Penn, 1644 a 1687, ele sugeria que a história poderia ser dividida em várias dispensações de Deus. John Edwards, olha, presta atenção, John Edwards, né? O grande calvinista, um dos principais calvinistas ingleses,
escreveu A Complete Story on or Sovereign of all the Dispensation, Nation and Methods of Religion. Uma análise completa de todas as dispensações e métodos de religião. Desculpe o meu inglês, é péssimo. E ele então dividiu em 7 dispensações, né? Inocência, queda, sacrifício, noaica, abraâmica, mosaica e cristã. Observa bem aí que é muito antes de John Nelson Darby. Todos estes que eu citei aqui estão nesses livros aqui e muitos outros, certo? Citei aqui alguns exemplos, só para você ficar aí conhecendo alguns exemplos. Para você ver que o dispensacionalismo dentro do século XVII, o próprio Watson fala, que era bastante conhecido, né? Dividir as eras em dispensações não é característica do dispensacionalismo. O dispensacionalismo, na sua forma embrionária, porque algo não estoura assim de uma vez. Sempre vem ao longo dos tempos se desenvolvendo. E o dispensacionalismo, hoje, a sistematização do dispensacionalismo é o resultado de uma progressiva defesa e uma progressiva defesa e dissertação de um tipo de dispensacionalismo que durante toda a história da igreja se defendeu, certo? Não é uma doutrina nova, é um desenvolvimento final. Hoje o que nós temos é um desenvolvimento final daquilo que já se defendia nos pais e durante toda a história da igreja até os dias de hoje, no período da reforma. Então, o dispensacionalismo não é uma doutrina nova. E mesmo que fosse, isso não significa que ela é falsa por ser nova. O próprio teologia do pacto é nova. Eu considero ela errada, né? Mas não porque seja nova, porque não é bíblica. Usando a Bíblia como regra de fé e prática, usando a Bíblia como uma vara de medir, uma vara de julgar, né? A teologia do pacto não passa nessas provas, não passa nesse juízo. Por isso eu não considero correta e não porque seja recente. Então, o dispensacionalismo já existia muito antes de John Nelson Darby, tá bom? Dividir as dispensações, muitos dividiram e até hoje dividem, como os próprios amilenistas, pós-milenistas. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Esse é o que eu tinha para hoje. E corre, curta o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, tire as suas dúvidas. Tem outros vídeos aí, né, sobre a aliança abraâmica, sobre a aliança da terra de Israel. Estou gravando uma série de vídeos sobre essas alianças. Aproveita, corre lá, tem alguns devocionais bons também para você reforçar a sua fé.